Vamos descobrir na aula de hoje como a aba pode transformar a educação na sua escola e na sua sala de aula. Nós queremos ensinar você a desenvolver o potencial de cada aluno através das atividades de aba, tá bom? Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e eu tenho a imensa alegria de apresentar para vocês o professor Luiz Paulo, que é um especialista em aba, em TEA, e que vai dar todo o suporte para vocês nesse caminho de aprendizado e também de inovação. Então não perca essa oportunidade de enriquecer aí suas práticas educativas. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like para que a gente possa compartilhar mais conteúdo com você, ok? Professor Luiz Paulo, pode vir. Aprenda a desenvolver o potencial da análise do comportamento aplicada, que é uma ciência, na escola. Como a gente utilizar a ciência aba na escola? Qual o procedimento? O que é o aba? Né? Por que a gente tem que desenvolver? Qual é a possibilidade disso? Qual é a estratégia, a forma que essa ciência toda vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança com autismo dentro da escola, né? E o nosso grande objetivo é trazer dentro dessa fala, transformando a educação por meio de estratégias eficientes. É isso que eu vou trazer para vocês, que dentro não é nada de achismo, é aquilo que a própria ciência nos notifica, nos proporciona, tá? E evidencia através de toda a pesquisa o quanto aquilo é favorável, ok? Então, para começar, nós precisamos entender, né, o que é o transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa entender, dentro dessa perspectiva, toda essa questão. O que nós temos que levar em consideração aqui? Tá? O que é o TEA? É uma desordem que afeta o comportamento, a comunicação, a interação social, alterações sensoriais também, já é comprovado cientificamente que também é um dado essencial para a gente poder observar, né, critérios claros para fechar um diagnóstico, que influencia todos esses quesitos, né, diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos que saber e entender que a alteração sensorial é algo que é importante a gente ter um olhar bem criterioso, tá? Quanto às questões sociais dessa criança, desse adolescente, tá? Nós precisamos levar em consideração a questão da comunicação, a forma como ele se comunica, nós precisamos entender. Tá? Como que essa criança se comunica? Hoje, no autismo, nós sabemos a importância que é da questão da comunicação. Eu preciso entender como aquela criança se comunica para eu poder abordar, para eu poder chegar até ela. A comunicação expressiva é aquela que eu exige a demanda verbal. Então, a criança tem que falar. A comunicação receptiva é aquela que ela tem que compreender. Então, você, professor, você, profissional, que está me assistindo agora, que está dentro desse tema, que está interessado em saber como utilizar estratégias eficientes que favoreçam o trabalho dentro da escola, dentro desse âmbito que necessita, né, de uma ciência, como a análise do comportamento, que vai trazer propostas. Então, eu preciso entender, acima de tudo, quem é aquela criança, quem é aquele aluno que chega para mim que tem o diagnóstico de autismo, como que ele autismo se revela. Eu posso muito bem dizer, ele é autismo, fechou um diagnóstico, é autismo, ok, tá, tudo bem. Mas como que esse autismo se revela? Quais são as dificuldades que nessa criança esse autismo está se apresentando que dificulta o processo do desenvolvimento dela? Isso é essencial. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter o domínio dessa possibilidade para poder fazer, né, um caminho onde nós vamos ver e verificar, diante de várias práticas baseadas em evidência, quais são aquelas que vão dar o suporte necessário, junto com as estratégias, tá?
que vão favorecer o desenvolvimento acadêmico, social, emocional dessa criança. Então, nós precisamos entender, acima de tudo isso, como que esse comportamento se apresenta, tá? Como que influencia dentro da perspectiva do social, tudo isso nós temos que levar em consideração aqui. E aí, pô, professor Luiz, análise do comportamento, o que que é o ABA? Certo? Análise do comportamento aplicada, gente, é um termo advindo do campo científico do behaviorismo, tá? Que observa, que analisa, que explica, que faz associação entre o ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem. Só aqui nós já temos, né, uma gama de informação, tá? De procedimentos que vão ser necessários para que a gente possa ter um bom olhar claro e que sejamos efetivos diante das necessidades daquela criança. A observação é principal, é importante, mas não basta chegar e só observar essa criança, eu preciso saber o que eu vou observar. Eu preciso saber o que eu vou observar. Isso é essencial. Analisar. O que eu vou analisar? Qual o comportamento que eu vou analisar? Para análise do comportamento aplicado, ABA, tudo é comportamento. Sentar é um comportamento, falar é um comportamento, pedir ajuda é um comportamento, certo? Então, eu tenho que analisar essa situação para promover possibilidades efetivas de condutas que vão favorecer com que aquela criança entenda, compreenda tudo que ela precisa, certo? Então, e nós temos que levar em consideração este ambiente. Qual é o ambiente que essa criança se encontra e o que esse ambiente está ofertando e oferecendo para essa criança no momento. Então, nós precisamos avaliar tudo isso para que uma aprendizagem seja efetiva. Uma vez que um comportamento é analisado, um plano de ação pode ser exercido para modificar aquele comportamento. Tá? Vou falar de uma prática baseada em evidência científica, né? Que é uma prática baseada em evidência que dentro de toda essa ciência que é o ABA, trabalha para a gente analisar o comportamento, né? Que é análise funcional. O que é essa análise funcional? Eu tenho um problema, né, que se repete muito, e aí eu tenho que verificar antecedentes e consequências daquele comportamento. E aí eu vou fazendo um registro isso, exatamente como vocês estão vendo essa figurinha aí, A, B, C, né? O behavior é comportamento, né? Antecedente, o que acontece antes, tá? Daquele comportamento que aquela criança manifestou. E consequência, qual é a consequência depois que foi evidenciado, que teve a prática daquele comportamento, como que aconteceu, por que aconteceu. E na medida que a gente tem isso, a gente tem o critério de como poder avaliar a demanda de comportamento. Uma das práticas baseadas em evidência mais utilizada no mundo, você aprende aqui, dentro dos nossos cursos, dentro da nossa pós, onde a gente vai poder aprimorar com exemplos, com etapas. É uma das práticas mais evidentes e que está dentro, que é apenas uma prática dentro do ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é essa ciência. Nós precisamos entender isso, tá, gente? Nós precisamos conceber essa ideia para poder fazer um procedimento de trabalho fidedigno que promova o desenvolvimento dessas crianças. Bom, então vamos para alguns recortes importantes diante, né, dessa informação que eu tenho que trazer para vocês. Vamos lá, planejamento, né? Como é que eu vou planejar as minhas intervenções, lembrando que todo planejamento dentro desta ciência, ele é único, tá? É para aquela determinada criança. Se eu tenho 5, cada um tem o seu diferente dentro das suas demandas, dos seus comportamentos, das suas especificidades, e isso precisa ser entendido, precisa ser analisado, precisa ser observado. Eu tenho que levar em consideração o entendimento dessa família,
a necessidade dessa criança, a faixa etária dela, o contexto que ela se encontra, tudo isso é importante, tá? Para que a gente possa ter essa possibilidade. Então vamos lá. Como planejar, gente? Planejar intervenções analítico-comportamental individualizada começa como uma avaliação bem detalhada. Então eu preciso detalhar essa avaliação dessa criança. Eu preciso saber o que ela sabe, que são as habilidades, o que ela não sabe, que ela tem uma inabilidade, quer dizer que ela não foi ensinada. É importante você saber que quando o autista, quando a gente trabalha com a questão da importância de favorecer a habilidade. Nós precisamos ensinar ele, habilitar ele para tal. Isso é importante que a gente possa ter esse entendimento, tá? O profissional clínico desenvolve objetivos para esses comportamentos com base do tratamento. É importante, então, nessa fase inicial, eu tenho comportamentos alvos. Qual é o comportamento alvo que eu quero atingir? E é diante desses comportamentos que nós vamos se preparar para poder fazer uma intervenção adequada, né? A partir de um princípio que é as necessidades dessa criança. Após a gente identificar isso, tá? O profissional clínico, e é importante falar uma coisa para vocês, que todo trabalho com o autista de um processo de intervenção, ele é o quê? Ele é o quê? Ele precisa ser antecipação. Gente, a gente se antecipa muito, tá? Nós, enquanto profissionais que trabalhamos com autismo, nós se antecipamos, tá? A gente está sempre. Então, se eu vou montar uma sala, vou montar uma organização, antes daquela criança chegar, o meu ambiente, eu digo, o cenário, está pronto para o trabalho, né? O meu set de trabalho tem que estar pronto. Eu não posso esperar essa criança chegar e montar, já era. Tem que estar pronto, tem que estar impecável ali, esperando. Por quê, gente? Porque o ambiente precisa estar organizado e previsível para favorecer o processo de intervenção. Isso é importantíssimo, ok? Então, após isso, nós resolvemos todo e discutimos a questão do desenvolvimento de objetivos. Depois dessa seleção de objetivos, nós vamos identificar a seleção desses comportamentos alvos, né? O que é prioridade, o que são os comportamentos que são mais emergentes a serem trabalhados, tá? E aí nós vamos desenvolver mais objetivos precisos e mensurável. O que é mensurável? Aquilo que eu quero atingir, aquilo que eu vou poder literalmente avaliar se foi certo, se não foi, se ele chegou. Então, eu preciso ter isso mensurável. E aí, diante de tudo isso que eu falei até agora, o que a gente vai ter? Um relatório. Você monta um relatório, um guia de programação de ensino. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Só nesse slide, você já tem muito para o seu aluno, a sua criança dentro da escola. Só aqui baseado nessa ciência. Só aqui nesse pequeno recorte eu já tenho uma ideia. Muitos alunos me perguntam, modelo, um plano, modelo, né? Quem é essa criança? Eu preciso saber essa criança, porque através dessa criança eu tenho todos esses passos para seguir. Eu não posso seguir um modelo de outra, eu tenho que modelo o modelo dela. E para isso eu preciso saber o que, primeiramente, comportamentos alvos. Quais são os comportamentos daquela criança que eu preciso atingir? E diante disso, eu faço um guia de programação de ensino, e diante desse guia, nós começamos as estratégias, utilizar os recursos, os procedimentos de trabalho, como no planejamento, né, de ensino, e você vai favorecer essas possibilidades, tá? Então, isso é muito importante. Eu trago sempre, e é muito importante vocês entenderem, que dependendo do propósito de cada objetivo,
planos da criança, né, de ensino, o que a gente chama dentro da análise do comportamento de lições. Quais são as lições? São delineados para aumentar ou reduzir comportamentos-alvo. Então, por exemplo, eu tenho um determinado comportamento-alvo que eu quero atingir. Por exemplo, vamos lá. Gente, não é só comportamento disruptivo, não, tá? Não é só comportamentos problemas, de forma gerais, problemas mesmo, tá? De corpo, não. Eu posso ter aqui um plano de ensino para aprender a ensinar aquela criança a escrever. Então, quais são as lições, quais são os procedimentos que eu vou ter para fazer esse trabalho? Então, primeiro de tudo, a gente traz a análise do comportamento, traz toda essa ideia do cone invertido, tá? Primeiro de tudo, eu avalio. Eu preciso ter alguma ferramenta que faça avaliação, que eu avalie esse processo. Por isso que é muito importante nós termos uma ferramenta que vai dar este suporte para nós, para eu poder olhar, avaliar a criança e dali tirar informações importantes para montar esse plano, tá? Diante dessa avaliação, eu vou selecionar os comportamentos-alvos, o que ela precisa e ela necessita de que eu tenho. E lembrando aí que eu tenho que priorizar, tá? Quais são os comportamentos que são prioridades para fazer, tá? Isso é muito importante para que a gente possa entender. E depois disso, nós temos o desenvolvimento de objetivos, tá? Nós precisamos desenvolvimento de objetivos, de quais são os objetivos que eu quero atingir dentro desse processo. E depois nós temos as lições, que são quais são as lições que vão ser trabalhadas para que eu atinja aqueles objetivos, alcance os comportamentos-alvos que eu tanto pretendo atingir, tá? Então, essa é a ideia. Essa é a sequência, esse é o trabalho que nós, enquanto profissionais, dentro dessa ciência, dentro da escola, num plano individualizado, tá? Essencial para essa criança que nós vamos trabalhar. É extremamente importante salientar que todas as intervenções baseadas na análise do comportamento devem ser o quê? Acabei de falar isso para vocês. Individualizadas. Cada um tem o seu plano diante da sua necessidade. Gente, isso é muito importante, tá? Isso é uma questão de respeito para com a criança, com a família, com o desenvolvimento dela. Porque a partir do mesmo momento que se você não tem ideia e a clareza disso, você pode estar cometendo um erro gravíssimo e estar prejudicando o comportamento dela. Isso de várias formas. E muitas vezes você nem percebe que você fez isso, tá? Porque às vezes não vai aparecer ali na escola, não vai aparecer na clínica, vai estourar lá na casa com a mãe, com a família, tá? Porque às vezes é uma atividade que está com nível de exigência alto, não está claro para aquela criança começa, né, gera um monte de ansiedade e ela dá conta ali do comportamento, estoura na saída, né? Então, muitas vezes aquela criança não entende nem como você ofereceu aquela oferta daquela atividade. Não está compreendendo. E isso são dados importantes que eu preciso ter este conhecimento para poder promover um plano que traga todo esse cuidado com essa criança, tá? Cada aluno é diferente e as funções de seus comportamentos vão variar de acordo com experiência e vivência. Gente, isso é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer numa anamnese. Nós vamos conversar com essa família. Qual é a experiência que essa criança tem diante das situações pela qual ela está passando? Quais são as vivências que ela tem? Isso é essencial a gente saber, tá? Cada aluno vai apresentar um repertório comportamental único durante a fase de avaliação e terá algumas necessidades específicas, tá? Qualquer, gente, programa de intervenção desenvolvido para um aluno não deve ser implementado com outra criança.
tudo depende do contexto e a função dos comportamentos-alvos, tá? Davis traz isso muito presente para nós, uma excelente referência dentro da análise do comportamento. Nós precisamos entender que contextos e funções podem ser diferentes e vão variar na demanda, na intensidade, como eles se revelam diante do perfil dessa criança. Isso é essencial para que todos possam saber, tá? Então vamos agora mais um recorte aqui falar sobre a questão da avaliação. Como eu poder avaliar essa criança dentro desse processo, como eu poder identificar as coisas que ela gosta, do que ela precisa, tá? Gente, é muito importante quando a gente vai trabalhar com a avaliação com uma criança, você vai verificar, análise do comportamento traz muito presente isso que a gente chama de reforço, que são os interesses, tá? Quais são os interesses? Então, é muito importante que a gente tenha a clareza desse processo. Então, assim, quais são os interesses que ele tem, o que ele gosta? Então, isso é muito importante, porque é baseado nisso, eu vou começar a estabelecer vínculo, relação com essa criança. E isso vai fazer toda a diferença, tá? Não adianta, gente, eu chegar uma criança para mim, eu não saber os interesses dela. Eu já vou começar errado o meu trabalho. E às vezes vai demorar mais que se eu já fosse efetivo naquele primeiro encontro, eu vou levar mais tempo porque ela vai demorar para confiar em mim. Tá? Se eu já apresentar coisas do interesse dela para começar, isso eu não estou dizendo que nós vamos ter que ficar com os interesses dela o resto da vida, não é isso. Mas para começar, eu preciso entender os interesses, tá? Aí então, pode ser que tenha alguém que diga assim, pá, mas aquela criança que eu avaliei não gosta de nada, professor Luiz. Se ela não gosta, nós vamos fazer o quê? Ensinar ela a gostar. Já é um objetivo, já é um comportamento-alvo que a gente tem aí pela frente para fazer, tá? Então, o processo de individualização do tratamento ou intervenção deve-se notar que o uso de diversas medidas de avaliação, que é altamente recomendado. Atenção, profissionais, atenção. A própria análise do comportamento aplicada deixa claro, eu não posso, antes de um protocolo de intervenção, existe uma criança, existe um ser humano ali, com vários comportamentos-alvos, com várias demandas que nós precisamos entender este contexto, seguir aquele cone invertido lá, planejar ações, tá? Para poder dar esse suporte, desculpa. Então, nós precisamos entender toda essa etapa, tá? Então, o que é importante a gente saber? Nós tem diversidade de recursos. Todos esses recursos, esses nomes, esses protocolos, dentro dos nossos cursos, vocês vão ter, né, vamos dizer, quais são eles, como eles funcionam, quais são os objetivos, tá? Para a gente poder ter essa demanda. E por que é altamente recomendado? Porque nem sempre nós vamos encontrar algum protocolo que vá favorecer aquela criança. E quando isso não acontece, nós temos que fazer o protocolo que seja ideal para aquela criança. Isso é uma grande responsabilidade de um profissional analista do comportamento. Como qualquer ferramenta de avaliação tem as suas vantagens e desvantagens. Cada ferramenta vai proporcionar informações diferentes sobre o repertório comportamental, o uso de múltiplas medidas, né? O processo de avaliação vai permitir ao clínico confiança que mais informações importantes estão sendo seguradas. Ou seja, eu tenho várias possibilidades que às vezes eu tendo só um elemento, só um protocolo, não vai me dar todas as respostas que eu preciso. E a partir desse processo, eu consigo ter mais informações, tá? E isso torna todo o meu trabalho mais rico. Gente, eu digo para vocês, uma boa avaliação de uma criança autista
tá? Você não vai ter problema. Você vai ter uma ótima intervenção. Agora você vai ter uma péssima intervenção se você não souber avaliar. Porque você vai fazer, a criança vai ficar emitindo comportamento, tá? Ixi, acontece um monte de coisa. Por quê? Porque você não está conseguindo avaliar demanda das coisas que ele precisa e interesses. Você vai ter problema, tá? Seja bem-vindo aos problemas. Aí sim, você vai ter problema. Você vai ter que ver quais são os seus comportamentos alvos que você, como profissional, vai ter que atingir, superar para dar conta da sua criança. Isso é importantíssimo, tá? Então, todas essas fontes de padrões curriculares, normas de desenvolvimento, tá? Vai auxiliar o clínico a tomar decisões críticas sobre as habilidades que já devem ser demonstradas e que são apropriadas para intervenção. Pensar no contato com o aluno em ambientes novos. Gente, ingressar na escola, na participação do grupo, na socialização. Uma das questões mais importantes, que é fundamental no processo, a gente entender que, tá, gente? Quanto mais precoce for uma intervenção numa criança com autismo, melhor condições ela terá lá na frente. Quanto mais tardio isso acontecer, nem sempre, não quer dizer que ela nunca vai desenvolver, não, mas não, provavelmente ele não vai ter as mesmas chances que ele teria lá atrás, se tivesse tido tudo isso, estaria acontecendo agora, tá? Então, eu sempre digo, quando chega uma criança pequena para mim avaliar para algum trabalho, eu digo assim, né? Mãe já está na escola, tá? Então eu digo assim, então tá na escola, mãe? Não, não, mãe, para ontem. É para ontem na escola. Por quê, gente? Porque o meio, de certa forma, vai proporcionar essa aprendizagem. E a nossa criança com autista, com uma deficiência intelectual, ela precisa do quê? Modelo, certo? Precisa de modelo. E análise do comportamento, toda essa proposta, toda essa forma de trabalho vai favorecer com que a gente possa ofertar possibilidades. E aí a criança tendo modelo já agiliza todo o processo. A criança começa a perceber, começa a trabalhar a percepção. Quando você vê, a criança está atenta a tudo que está acontecendo, tá? Então, isso é muito importante para nós aqui, para o nosso processo, a gente entender essas etapas. Informações de outras fontes podem mostrar comportamentos durante a avaliação que não precisam de intervenção, tá? Comportamentos que ocorrem em uma frequência, duração ou intensidades normais para a idade do aluno. Gente, o que é isso, tá? Nós precisamos entender qual além de eu identificar o problema, eu tenho que saber também quando eu tenho um problema com uma criança com autismo, né, algum comportamento que a família está trazendo você para procurar, você precisa entender o quê? Qual é a frequência deste comportamento? Qual é a duração deste comportamento? De que forma este comportamento atrapalha, dificulta o processo de aprendizagem dessa criança, né? Essa semana semana passada, uma mãe me ligou, uma mãe que eu acompanho tudo, e ela disse assim, Luiz, o filho dela tem um objeto de apego, que é um caminhão, né? E esse caminhão ele ganhou de aniversário, de Natal, foi uma coisa assim. E desde que ele ganhou, ele carrega esse caminhão para tudo que é lugar. Então o caminhão vai para a escola, vai para o mercado, vai para baixo do chuveiro, vai na viagem, vai em tudo que é lugar. Tanto que o caminhão já estava se destruindo, né? E ele queria, como ele ia estar colocando outras coisas dentro, estava ficando pesado, ele queria que outra pessoa carregasse para ele. E teve um dia que ele esqueceu, e era um comportamento bem problema que estava dificultando o processo dele. Eu falei, mãe, vamos começar a mexer nesse comportamento, né? Dei as dicas, estratégias, e teve um dia ela me ligou assim, Luiz, ele esqueceu, vamos começar, tira tudo agora. Eu falei, não, não é, se tira não. Não tira assim de uma forma tão brusca, nós vamos fazer um processo, um plano de ação aí para essa retirada. E aí ela me ligou e disse, o que você acha? Eu falei, olha, nós precisamos entender que para sair esse comportamento,
você vai ter que estar preparada, né, para situações que vão vir. Porque sempre, gente, quando a gente mexer no comportamento, vai alterar um pouco. Você está mexendo naquela estrutura, então vai ter alterações. Mas digo para vocês, tá? Às vezes é 3 dias, uma semana, no resto tá tudo normal. Porque você manteve a sua conduta, você manteve. E aí eu dei orientação para ela de como ela fazer e foi muito legal, gente, porque e ela conseguiu. Eu falei, olha, se tu tá disposta a segurar esse rojão de comportamento que vai vir e não ceder, tu pode fazer, porque isso tá atrapalhando a vida dele. Agora, se você vai fazer e tu tá com receio, vai ficar com dó dele, vai entregar, você vai aumentar mais ainda a possibilidade e vai dificultar o processo dele. Então você vai ter problema. E ela, não, Luiz, eu estou preparada, eu vou encarar. Encarou, gente, encarou com muita sabedoria, técnica, e deu conta e acabou o problema. Então, assim, ó, e isso que é muito importante, essa troca, essa conversa, para que isso literalmente faça, né, todas essas questões darem certo, tá? E o planejamento de condições de ensino, gente, como fazer, né? Então, é muito importante que a gente tenha, assim, condições de ensino. Na etapa da elaboração de um programa de ensino, tudo, grande parte do que é relevante ser ensinado para instalar um repertório comportamental desejável. Ou seja, eu estou tirando o comportamento-alvo problema e eu quero qual é o repertório do comportamental desejável. Isso tem que estar muito claro para mim, né? Então, faz com que a gente tenha toda essa essência, todo esse cuidado. Então, qual é o comportamento que eu quero chegar? Eu não quero esse, mas qual que eu quero? É a mesma coisa você. Não adianta você dizer para a criança autista que não quer mais que ela faça aquele comportamento, que ela não vai bater mais, mas se você não diz, não dá solução. Você não dá ideia para ela como que ela pode fazer para que não bata. Porque a ideia que ela tem quando acontece determinada é bater. Se você nunca disser para ela o que ela pode fazer no lugar de bater, ela vai continuar batendo. Então, não se canse em ficar chamando a atenção de uma criança sem técnica, sem prática baseada em evidência. Ponto. Tá? Você vai continuar com o problema e você vai continuar dizendo que é o problema da criança. Não é problema da criança. É você, sinceramente, gente, que não está sabendo fazer a leitura da demanda do comportamento para poder influenciar diretamente no desenvolvimento. Tá? Porque as nossas crianças com autismo, gente, elas aprendem. Só que a gente também tem que entender como elas aprendem. Planejar condições de ensino, que consiste em definir quais são as atividades, quais são os recursos para melhor processo de aquisição dessa aprendizagem, dos objetivos a serem atingidos, definir e decidir como será esse ensino, tá? Desenvolver atividades, ofertar ao aprendiz oportunidades para desenvolver e treinar habilidades, tá? Você treina, você vai trabalhar com habilidades, você vai habilitar aquela criança para aquela determinada função, tá? E aí aqui eu trouxe um quadro que eu gosto muito. Então, por exemplo, eu tenho ali resposta, planejar condições de ensino. Então, vou sentar agora e vou planejar. Essa tabela vai ajudar muito vocês, tá? Então, lá, tenho planejar. Sentei e vou planejar condições de ensino da minha criança, tá? Quais são as condições antecedentes disso? Primeiro, quais são os objetivos? De ensino intermediários, eu tenho que estar identificados e descritos. Tá? Repertório indicado de entrada dos aprendizes. O que é repertório indicado? Quais são os conhecimentos prévios que ela tem? Quais são os recursos que ela gosta, que ela tem? Sequência desejável para o ensino dos objetivos intermediários do programa, tá? E o que a gente deve considerar? Tudo nas condições antecedentes. Características relevantes desses aprendizes, porque além de nós sabermos que o autista é um pensador visual, que ele pensa por imagens, nós já sabemos disso, precisamos entender que não adianta ficando só falando, tá? Eu preciso mostrar isso. Gente, isso é lá no adulto também, tá?
Entende? Isso é bem importante, tá claro. Quais são os recursos acessíveis, disponíveis que eu tenho na minha escola, que eu tenho comigo, que eu tenho com essa criança? Não adianta eu pensar num recurso muito avançado, né? Se eu não tenho recurso para essa criança não tem. Então eu tenho que estudar ali aquela família, eu tenho que saber o quanto aquela família pode, e eu tenho que me ofertar também dentro dessas possibilidades, tá? Porque, gente, nós temos um processo de aprendizagem importante. E a última etapa desse processo de aprendizagem se chama generalização. Ela precisa generalizar. E quem faz muito isso vai ser lá na família, vai ser no social, vai ser no final de semana, que ele vai sair, ele vai precisar gerenciar, né, para generalizar tudo isso, tá? Quais são os equipamentos, materiais, os reforçadores, eu tenho que considerar. Lembrando que os reforçadores são aqueles interesses, tá? Isso é bem importante aqui. Condições em que o programa de ensino deve ser implementado: época, duração, distribuição do tempo, tá? Por quê? Ah, vamos fazer uma retirada da fralda no inverno, no frio? Não. Não é época adequada. Deixa chegar o verão, que é pouca roupa, que é mais calor, que tem mais oportunidade, tudo isso a gente leva em consideração aqui, tá? Conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem, mais uma vez aqui seria outra live, tá? Como que o autista aprende, gente? Como que é procedimentos de trabalho? Quais são as estratégias para que essa aprendizagem aconteça? Tudo isso a gente leva em consideração aqui, tá? Condições subsequentes. Quais são os resultados, o produto? Eu tenho que ter um produto final, aonde que eu quero chegar. Qual é o efeito desejável? Qual é o comportamento desejável que eu quero, tá? Se você seguir cada etapa dessa, você consegue chegar e pensar, ou pelo menos ter uma ideia das demandas que a sua criança precisa. E a gente precisa pensar sobre isso, tá? Essas crianças merecem todo esse olhar. Isso é muito importante. Então, vamos lá para as condições subsequentes, que são os resultados, né? Onde eu quero chegar, qual é o produto final daquele plano, né? Então, condições de ensino, unidade de ensino, materiais, procedimentos, recursos especificados, tá, a serem alcançados, né? A consonância com os objetivos e características desses aprendizes, da família, com as necessidades da família, com as prioridades dos programas que ele necessita, tá? O conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem, os recursos disponíveis que eu tive, quais são que mais se teve, qual é a probabilidade aumentada de que essas aprendizagens pretendidas ocorram de forma econômica, agradável e duradoura? Será que eu tenho clareza disso? Né? Eu dei aquela atividade, tá, eu sei, eu dei aquela atividade, ele executou. Aí ele relacionou número com quantidade, ok. Tá, mas e aí? Isso está duradouro? Ele entendeu da sequência seguinte? Vocês entendem? Aonde que ele sabe, tá, agora eu criei estratégias, eu criei oportunidades para que ele possa usar este conceito de forma funcional? Isso a gente tem que ter essas respostas, tá? A gente tem que avaliar tudo isso e colocar dentro, escrever isso, deixar claro para a gente, tá? Antes da análise do comportamento, o melhor processo de aprendizagem é aquele que ocorre sem erros. Aprendizagem do autista. A gente não trabalha com subjetividade, a gente trabalha com objetivos claros e definidos, tá? E o que é o aprendizagem sem erros? É uma aprendizagem onde eu ensino dando a resposta, a grosso modo, podemos dizer nesse momento aqui, tá? Então, se eu quero ensinar que 2 mais 2 é 4, eu vou dizer, fulano, 2 mais 2 é 4. Eu mostro 4. E depois eu começo a explorar isso de outras formas até o momento de generalização, para que ele entenda esse processo, tá?
Tende a ocorrer quando o processo de elaboração de um programa de ensino respeita procedimentos sugeridos. Olha que importante, tá? Tende a ocorrer quando o processo de elaboração de um programa de ensino respeita os procedimentos. Se ele está respeitando os procedimentos, ok, vai dar certo, tá? E aí, para formular, descrever objetivos de ensino, especificar o repertório de entrada dos aprendizes, tá? Principalmente definir uma sequência de ensino e aprendizagem. Qual é a sequência daquele trabalho que vai ser feito? Isso tem que estar muito claro. Porque nós temos que levar em consideração o quê? Do mais simples para o mais complexo, tá, gente? Isso é muito importante. Eu não posso começar numa situação complexa sem ter a clareza, senão eu já começo perdendo ali objetivos importantes, certo? A gente tem que ter muito esse cuidado. E aí, tendo a clareza e a indicação de cada objetivo a ser ensinado, de como que vai acontecer. Ordenar os objetivos sempre, olha só, acabei de falar sobre isso, do mais simples para o mais complexo, identificação de quais são os objetivos mais simples, pode ser feita por meio de exame de complexidade primeiro, o que eu levo em consideração? Condições diante das quais a ação deve ocorrer. 2, próprias ações em termos de exigência dos padrões de desempenho. Qual é o termo de exigência, qual é o padrão de desempenho que é solicitado naquela atividade e que essa criança dá conta? Não, se a atividade é de 5 minutos, se ele dá conta de atenção de 1 minuto, ele não vai conseguir fazer aquela. Então, eu vou ter que fazer sucessivamente até alcançar aquele momento. Isso é muito importante para que a gente possa entender, tá? Então, isso faz toda a diferença. Outro critério fundamental, desde que não comprometa outros relevantes, né? As características do produto que vai ser gerado, tá? É uma das questões mais importantes, gente, é a motivação do aprendiz. Lembrando que a motivação no autismo, ela não é interna. Você está motivado para estar aqui hoje, fazendo um curso, tendo uma gama de informação importantes para o desenvolvimento, para o seu trabalho, né? Você está motivado para ele, mas o autista, ele se motiva por aquilo que ele gosta. Aquilo que ele não gosta, ele não tem uma motivação, mas assim, então, se você perguntar para ele, ele vai querer ficar fazendo as coisas que ele gosta. E a gente tem que despertar essa motivação para que essa aprendizagem aconteça, tá? Então, a motivação do autismo, ela é de fora para dentro. Por isso, a importância dos interesses, né? Características básicas de um programa, tá, gente? Vamos lá. De educação comportamental. Uma das premissas mais importantes que nós temos que levar em consideração quando a gente vai trabalhar comportamento a ser aprendido, tá? São todos aqueles que a sociedade considera quanto aqueles mais apropriados. Então, aquele meio pelo qual aquela criança está inserida, o que é esperado daquela criança em termos de comportamento, o que tem que ter clareza dentro daquele comportamento. E aí a gente começa com esse processo para poder ajudar. Uma segunda premissa é que o ambiente social e não social exerce um papel crítico no processo de aprendizado. Então, vai haver muita questão de crítica diante disso. Então, a gente também tem que entender e compreender, tá? E dar esse suporte para que essas questões aconteçam, certo? O comportamento, ele é controlado por eventos antecedentes ou estímulos que antecedem. Vamos lá, um exemplo. Comandos verbais, estímulos visuais e características gerais do ambiente físico. Tá? Então, isso são exemplos, tá, de antecedentes. Qual é o comando verbal que você deu que gerou aquela demanda de comportamento? Qual é o estímulo, talvez, visual, que foi muito aversivo, que não deu, que causou alguma insegurança, tá? Quais são as características desse ambiente? Tudo isso, gente, tá?
a gente precisa levar em consideração. Tá? E também o mais importante, por eventos de estimulação que acompanham uma resposta, incluindo aqueles que envolvem administração e retirada de estímulos. Então, por exemplo, que eu dei um exemplo para vocês hoje, um estímulo que era praticamente um objeto de apego, que já virou um ritual, virou uma mania, já virou um comportamento extremamente rígido que estava dificultando todo o andamento, tá? E a velocidade do processo de desenvolvimento dessa criança, tá? Que agora a gente conseguiu trabalhar e ela se livrou disso. Então, o que a gente precisa entender agora? A gente precisa entender quais são as necessidades dessa criança, tá? Para poder favorecer de uma forma efetiva todo o desenvolvimento de estímulos que vão propor para ela, né, aprendizado. E aqui, gente, eu venho mais uma vez passar programa de treinamento comportamental. Olha aqui mais outra slide importante para você que está me assistindo, para você que está com uma dificuldade com alguma criança na sua escola, com alguma demanda. Vamos lá? Primeiro de tudo, gente, seleciona e define com cuidado os comportamentos que devem ser alterados e desenvolvidos. Quais são os comportamentos que nós percebemos naquela criança que precisa de ser alterado, tá? 2, decidir sobre a técnica de treinamento que tipicamente inclui algum tipo de procedimento de lembrete e reforço. Tá? Qual é a técnica de treinamento que eu vou utilizar? Qual é a organização que vai acontecer? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Tá? E o procedimento, o lembrete, o reforço, a conduta que eu tenho que utilizar, não é qualquer uma, aquela criança específica é aquela, se eu não fizer não vai dar certo, certo? Programar o comportamento-alvo para que ocorra com frequência suficiente para poder ser reforçado. Gente, quando a gente trabalha com a questão do aprendizado, autista eu ensino, eu mostro, dou resposta. Lembra que eu ensino sem erro? Segunda etapa vem a repetição. Ela tem que repetir, isso não significa que ela tem que repetir para o resto da vida as mesmas coisas. Ela precisa ter ali um número X de repetição. Dentro daquele número X de repetição que você estipulou, ela deu menos repetições e ela já aprendeu, pronto, tarefa concluída, tarefa aprendida. E nós vamos para a outra etapa, que é a generalização. Ela aprendeu a fazer aqui, agora ela vai aprender a tomar, aprendeu a tomar água aqui comigo, agora vai aprender a tomar água lá com o pai, com a vizinha, em outro lugar, quando ela sentir sede, certo? Então isso é muito importante, muito importante. Implementar a intervenção para garantir que os comportamentos-alvos sejam mantidos ao longo do tempo e generalizado para arranjos sociais apropriados, tá? E vamos lá para dicas. Temos alguns minutinhos aí. Dicas essenciais para a elaboração de programas. Olha só que o professor Luiz Paulo está trazendo aqui hoje, gente. Nossa, hein? Já pararam para pensar nisso daí? Estão gostando? Então vamos lá. Primeiro de tudo, manter apropriado em termos de desenvolvimento, tá? Tenha certeza de tentar ensinar as habilidades que sejam adequadas em termos do desenvolvimento da criança na sequência correta, tá? Exemplo, se as crianças com 3 anos de idade geralmente não são boas em compartilhar, então, esta pode ser uma habilidade que deveria ser ensinada mais tarde, em um momento de desenvolvimento mais apropriado, tá? Então, nós precisamos entender também. Iniciar o processo de intervenção com seu aluno, onde ele se encontra a sua habilidade no momento, frente ao objetivo que você pretende com ele. Se você está lá, a criança está se interessando aí como essa criança que está na tela, por Legos. Ela está gostando de Legos. Ela já chega, já coloquei no meu relatório de observação que todo dia ela chega, ela quer o Lego.
ela pede o Lego, ela comunica que é Lego, ela vai à procura do Lego, ela fala com o Lego, ela interage através do Lego. Gente, eu tenho que colocar o Lego no meu planejamento. Criar alternativas com Lego para favorecer o desenvolvimento dessa criança. E logo nisso, já fazendo pequenos arranjos para comunicação, para compartilhar, para estar no momento com outra criança, tá? De fazer exatamente essas etapas. Os dados e as observações do seu aluno é fundamental ter como um guia para decisões quanto às programações de intervenção. Outra questão importante, pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos para aquela determinada tarefa que eu quero ensinar? O que seu aluno necessita aprender ou saber? Ser capaz de aprender uma nova habilidade. Você tem que dar essas respostas. Exemplo, tem que ser capaz de identificar as letras, seus sons, antes de ser capaz de ler fluentemente. Concordam? Eu não posso exigir uma leitura de uma criança se ela não identifica a letra e se ela não entende som. Existem etapas básicas para que a gente possa chegar lá. Exemplo, tem que ser capaz de contar de frente para trás, para frente, antes de somar ou subtrair. É outro dado importante. Vamos lá, outro item, atenção. Quanto às crianças pequenas, na fase da pré-escola, é essencial o quê? Eu falo tanto sobre isso nas aulas, gente, eu deixo tão clara, tem outros cursos que eu falei para outras disciplinas que trabalham com autismo também, motor. Falei, gente, criança pequena na pré-escola, educação infantil, professores, por favor, nos ajudem, tá? Habilidades básicas, essenciais para a aprendizagem. Lá na estimulação precoce, quais são os meus objetivos? Imitação, habilidade importante para a aprendizagem. Percepção, discriminação, habilidade importante para identificar letra, número, palavra, certo? Percepção, habilidade importante para se dar conta de um universo de coisas que estão acontecendo, de padrões de comportamento e que a criança tem que lidar, tá? Isso é importante. E além de todo o conteúdo que a gente também vai estar ensinando. Letras, números, cores, formatos, enfim. Não subestimar as habilidades do seu aluno, nunca faça isso. Gente, já peguei tanto professor, tá? Eu amo muitos professores, e eles têm uma capacidade absurda de ensinar, porque, gente, tem melhor pessoa que conheça uma criança que não é o professor. O professor fica 4 horas, 5 horas, às vezes até 7 horas, quando é criança em período integral. Ele conhece essa criança na essência. E se ele canalizar uma observação efetiva daquilo que eu tenho que treinar, não sai por aí observando qualquer coisa. O que eu vou observar? Ele fazendo isso, eu vou estar claro várias situações de como. Então, ele tem muita resposta para nos dar, tá? Mas quando ele está atento, quando ele está concentrado, quando ele está com o objetivo claro daquilo que ele quer alcançar, tudo isso faz a diferença, tá? Não subestime essa criança, tá, gente? Inicie programas de trabalho definidos com prioridades. Quais são as prioridades? Começo com sessões curtas e na medida que essa criança vai evoluindo, vai aumentando o ritmo de trabalho, eu vou aumentando as propostas dela também, tá? E outro detalhe que é essencial, a questão da evolutiva. O que quer dizer essa evolutiva? Eu vou avaliando constantemente os procedimentos, comportamentos e as estratégias que estão sendo utilizadas. Professores que estão me escutando aqui, profissionais que trabalham na clínica, procedimento, comportamento e estratégia é algo que eu tenho que evoluir a cada atendimento, a cada intervenção, eu tenho que ter claro aquilo, tá? De como está acontecendo para poder
atingir, aumentar, mudar etapas de processo. Trabalhar o estilo de aprendizagem do aluno, existência de diferentes maneiras de ensinar é fundamental, estímulo, local, o método, as possibilidades. Vamos ver um exemplo aqui? Caso esteja sendo ensinado ao aluno os números, a gente pode usar os flashcards, né, as cartas, colocando as fichas sobre a mesa, mas também podemos ensinar os números escrevendo no caderno, num quadro com giz, através de um jogo, enfim, várias oportunidades. Falei no início da comunicação receptiva e expressiva, a atualização de dados constantes da criança, quais são os reforços, estratégias que mais ela está se dando conta, tá? Tudo isso a gente vai verificando e automaticamente também nós vamos vendo se este programa está funcionando e está trazendo as reais do desenvolvimento dessa criança, tá? Isso é bem importante. Não continue ensinando uma habilidade, já vamos para o finalzinho aqui, após uma aprendizagem adquirida. Gente, se o autista já aprendeu, ponto, vamos para a próxima etapa. Incorporar informações de outros profissionais, tem fono, tem psicólogo, traga essa informação. Vamos ver o que se eu posso ajudar o meu colega nesse processo. A importância do entendimento das crianças, que elas são diferentes, cada uma tem o seu perfil. Medindo de comportamentos, como a gente vai medir esse comportamento? Observar, a gente verifica a duração, a frequência, a intensidade desse processo. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!